Isso parece cereja, mas não é. E no episódio de hoje, um vídeo investigativo, jornalismo verdade para um dos boatos da internet, da gastronomia, da culinária. Cereja em calda é chuchu? Bem, sim e não. Me deixa explicar. De tempos em tempos me perguntam, seja aqui no YouTube ou principalmente lá no Instagram, se a famosa cereja em calda é cereja mesmo ou se é chuchu. Algumas pessoas até falam que já viram tal e tudo mais. E se você procurar nas internet, você até encontra algumas matérias falando sobre isso, porém sem dar nome aos bois, sem mostrar realmente o Paranauê. Eu fico que nem aquela música do Zeca Pagodinho, nunca vi, nunca comi, só ouço falar. E isso instigou a minha curiosidade. Então o que a gente fez? Vasculhei a internet atrás do produto e encontrei a cereja que não é cereja e neste caso não é nem chuchu. Tan, 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 tan. É, sabe o que, minha gente? Algas! Quer dizer carboidrato. Quer dizer carboidratos complexos. A base é basicamente amido e alginato, que é um polissacarídeo também extraído de algas marrons, que na indústria de alimentos ele é utilizado como espessante, estabilizante, ele tem uma capacidade de formar um gel quando colocado misturado com água, basicamente assim. Se era feito com chuchu ou não, eu não sei, porque para encontrar esse, olha, foi um parto. Eu só encontrei em uma loja, numa quantidade assim, comprável, né? E foi difícil. Não é em todo lugar que encontra e só encontrei de uma marca. Então, não sei dizer de onde surgiu essa história que é de chuchu mesmo. Que, aliás, não é de chuchu, né? Não é nem de chuchu, é de algas e amido. Vai saber. E se você procurar na internet receita de cereja falsa, vai encontrar diversas versões. Em alguns lugares até chamam de cerecela, que eu não sei se é um nome patenteado, alguma coisa registrada ou não, mas né, um produto com esse nome eu não encontrei. Então, como a gente é curioso, o que a gente fez? A gente fez a cereja de chuchu. Sim, em duas versões. Algumas receitas utilizam a cal virgem para fazer um banho ali, deixar de molho, e outras utilizam o bicarbonato de sódio também. Então vamos fazer! Comecei descascando o chuchu e fui lavando de vez em quando para tirar um pouco da viscosidade que ele começa a soltar, fica meio escorregadio demais. Já sem a casca e já lavado, sequei para ele deixar menos escorregadio. E com um boleador de frutas, fui fazendo as bolinhas do chuchu, para simular uma cereja, que não fica muito igual. Vamos combinar aqui. E agora aqui alguns avisos em relação às soluções de cal virgem, óxido de cálcio e de bicarbonato de sódio. Não encontrei nenhuma informação substancial. Você pode estar utilizando a cal virgem para fazer produtos alimentícios, enfim. Se você usa, né? Seu critério. Aqui eu também estou fazendo com o meu critério, tapar e tal. Se você nunca utilizou e vai utilizar, tenha muito cuidado. Apesar do óxido de cálcio não ser tão corrosivo quanto o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, ele é classificado como uma substância corrosiva. Então tome cuidado, use luvas, use manga comprida, faça no ambiente arejado. Se possível, também recomendo utilizar um protetor visual, um óculos de proteção, porque né, todo cuidado é pouco, é um reagente químico e todo cuidado é bem-vindo, tá bom? Só lembrando assim, eu tenho um treinamento para manipulação de produtos químicos, né, gente? Eu sou farmacêutico bioquímico, então eu aprendi a lidar com essas coisas, com esses paranauê de pozinho mágico. E as duas soluções, seja de cal virgem e seja de bicarbonato de sódio, eu fiz ela a 2%. E eu deixei o chuchu já bolhado de molho nessas soluções, separadamente, por 1 hora. E eu sei que alguém vai perguntar, por que usa cal verde pra fazer dois de abóbora, não sei o que. Vai ter um vídeo sobre isso mais pra frente, eu vou explicando o porquê de usar a parte técnica científica, porque sim, tem uma explicação, óbvio que tem uma explicação, né, minha gente? Óbvio que tem. Então aguarde e confie que no futuro vai ter um vídeo sobre isso. Se já tiver o vídeo, vai estar no card ou na descrição. E agora vamos fazer a calda, que é basicamente açúcar, groselha, xarope de groselha mesmo, isso, e água. E para deixar mais vermelho ainda, vai uma quantidade bem interessante de
corante vermelho, que eu achei que eu tivesse colocado bastante, mas no final eu vi que deveria ter colocado bem mais, para ficar bem mais potente a coloração do chuchu ali, meio que cereja. Mexi, vocês viram que não dissolveu muito bem e deixei de lado. E depois de 1 hora na solução ou de cal ou de bicarbonato de sódio, lavei muito bem o chuchu para retirar qualquer resíduo das soluções. Essa parte não gravei não, porque foi basicamente eu lavando o chuchu. Depois disso, peguei cada bolinha e espetei com um garfo para facilitar a absorção da calda de groselha que a gente fez. E vamos levar para cozinhar. E eu sei que pode ter alguém que vai falar: ai, era chuchu sim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos por partes. Caso fosse feito de chuchu ou de outra base que não é cereja, essa informação tem que estar escrita na embalagem como isso daqui escreve, tá? Informando certinho que não é cereja. É um produto, aqueles nos casos chamam de confeito, sabor cereja. Porque temos aqui algumas questões jurídicas, penais, não sei, eu não sou advogado, mas você vender uma coisa que não é crime, minha gente. Não sei em qual código cairia, mas o que eu consegui pesquisar ali cairia no código 171 do Código Penal. Sim, que diz o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Além do Código Penal, também temos o Código de Defesa do Consumidor, com o artigo 37, parágrafo 1, que lê o seguinte: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto e serviço. E não tem nenhum órgão oficial do governo, do estado, que vai atrás disso para saber se está tudo certo. Só vão atrás mediante a denúncia, porque nas relações comerciais pressupõe-se a ação da boa-fé, que é a relação de transparência e de correlação entre as partes envolvidas durante a transação comercial, digamos assim. E para cozinhar o chuchu é em torno de uns 10, 15 minutos em fogo baixo, sem uma fervura muito grande, até ele ficar macio. E quando saiu do fogo, eu adicionei a essência de cereja e deixei o chuchu esfriar na própria calda. Depois disso, transferi para um recipiente e levei à geladeira. Aqui na minha frente eu tenho 4 versões de chuchu. Essa primeira aqui é cereja mesmo, cereja em calda, se não me engano era de uma marca chilena. E aqui na minha frente eu também tenho as 2 versões que acabamos de cozinhar. Deixei descansando de um dia para o outro para ficar bem, absorver bem a coloração. Vamos começar com a cereja, que só para ter um parâmetro, o meu baseline, que é cereja com cabinho, tá? Eu queria ter pego também a cereja fresca, mas na época que eu estou gravando esse vídeo, tá fora de época a cereja fresca, então aqui nós não temos. Cereja aqui, ela não tem muito cheiro, o que tá mais pungente aqui é as cerejas falsas aqui, que eu coloquei muito aromatizante, eu acho, que deve ter ficado meio enjoativo, mas enfim. Então, cereja normal, que a gente está acostumado a comer, assim, doce, né? E agora aqui eu vou abrir a cereja, aliás, o confeito de cereja que não é cereja e que também não é chuchu. Nossa, que doce! Vamos ver aqui a cereja que não é cereja, que não é chuchu também. É menor, assim, de longe parece cereja normal mesmo, mas mexendo aqui ela tem uma certa resistência que não lembra cereja. É meio escorregadia. Tá com cara de ser meio serificado, que é uma técnica que tem na gastronomia. Então vamos experimentar aqui o confeito de cereja, que não é cereja e que também não é chuchu. Então que massa. Nossa! O sabor é o de cereja artificial, mas lembra uma jujuba. Para quem já comeu doce asiático, yokan, que é feito com agar-agar, lembra aquilo. Parece uma bala de gelatina, mas que não derrete, que ela fica, você tem que mastigar. A textura é totalmente diferente. O sabor engana, mas a textura aqui diz que não é cereja. Nossa. Não. Dá pra perceber que não é cereja, meio que óbvio, né, minha gente? Aqui nós temos o do cal. Vamos pegar aqui um. O meu não ficou muito vermelho porque eu achei que
o corante é da conta, mas acho que deveria ter colocado muito mais corante. Ficou vermelho, mas não ficou tão vermelho quanto o chuchu ali, ou a cereja mesmo. Então, esse daqui massa, esse daqui é com cal. Muito mole, muito mole. Mas o sabor ficou até que bom, ele lembra bastante cereja, porque tem o aromatizante de cereja. Mas a textura tem uma leve resistênciazinha na parte de fora, mas internamente fica bem macio. Bem macio. O chuchu cereja no bicarbonato. Mais mole. Deixa eu pegar aqui um... Se bem que eu acho que esse aqui cozinhou um pouco menos, então não tá tão murcho-benquinho assim. Mas pouca coisa. É assim... Falar que é cereja... Pelo sabor até que engana, porque o aromatizante aqui, ó, o rum. Mas a textura que eu acho que fala que não é cereja. Apesar de que o do chuchu tá mais gostoso do que o comprado. O comprado ele é muito firme. Esse daqui tá mais molinho, lembrando uma cereja em calda. Mas são texturas completamente diferentes. Não dá pra comparar. É bem diferente mesmo. Sério, bem diferente mesmo. Eu acho que no meio de uma preparação, o sabor enganaria. Você vai pensar que é uma fruta, um doce de fruta, digamos assim. Uma fruta cristalizada, sabe? Porque o chuchu, ele meio que perde o sabor dele, fica com o sabor da calda, bem docinho e com aromatizante que a gente colocou, né? Bem doce. E assim, não sei de onde surgiu esses boatos, porque eu tentei procurar alguma fonte, alguma coisa, mas eu não encontrei. Em algumas publicações falam que esse tipo de preparação era feito em confeitarias por questão de custo. Tá, se você for pensar, até vai, porque a cereja é muito mais caro, realmente. Como é um fruto que vem de fora, um produto que vem importado, porque no Brasil tecnicamente não tem plantação de cereja, devido à planta, ao clima, enfim. Mas, para fazer isso daqui, você tem que tirar pelo menos um dia e deixar uma pessoa fazendo isso, porque demora, você perde muito tempo. Não sei se algum dia foi feito já na indústria, para ser mais automatizado, mas fazer manualmente num estabelecimento comercial, não sei se compensaria, deixar uma pessoa só para fazer isso. E teria que fazer com antecedência. Então até aí, não sei se vale tanta pena. Sem falar também que não dá uma quantidade muito grande. Cada porção eu fiz com um chuchu que tinha mais ou menos meio quilo. Porém, depois de descascar, bolear, tem uma perda, um desperdício muito grande do chuchu. Eu consegui menos da metade deles em bolinhas, por exemplo. Sobrou bastante de chuchu mal cortado. Em torno, mais ou menos, de uns 450 gramas, mais ou menos. Somando as sobras dos dois chuchus, por exemplo. Então, não sei se vale muito a pena, né? E pesquisando um pouquinho mais, parece que não é só no Brasil que tem esses boatos em relação ao chuchu. Na gringa, parece que na Austrália tinha um boato que as tortinhas de maçã do McDonald's eram feitas com chuchu. No caso, não são. Mas tem uma questão histórica, que depois da Segunda Guerra Mundial houve aquele período da Grande Depressão, com a falta de ingredientes, e tal, e a população tinha que ter uma forma de se virar nos 30. E uma forma de fazer isso é utilizar ingredientes mais comuns, no caso, o chuchu. Então usavam o chuchu para fazer torta de recheio, alguma coisa assim. Porque como ele é um vegetal, um fruto talvez, neutro, ele absorve o sabor de tudo que estiver próximo. Então ele tem uma textura também que dá para enganar dependendo da preparação, então faz sentido. O que eu sabia dentro da parte da gastronômica aqui no Brasil é que muitos recheios que eram base de camarão tinha bastante chuchu, justamente por causa da textura, que você consegue ter uma textura diferente, ele faz volume e ele absorve o sabor do camarão que tiver ali no meio. Então também tem isso. Mas em relação fazer cereja e tal, eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, já tinha ouvido falar, mas não de fontes substanciais, digamos assim, né? Vai saber! Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa, nosso vídeo jornalístico investigativo, que agora a gente já sabe que o confeito de cereja não é chuchu e muito menos cereja, é algas e parece uma balinha, uma gominha, meio sólida. E o docinho feito com chuchu não é ruim, gente, não é ruim, mas assim, fica mais para um doce em caldo, digamos assim. Gosto que a gente encontra de mamão verde, de abóbora. Gosto. É doce, mas você não consegue saber do que é, é basicamente isso. Provavelmente se fizesse com uma calda de canela, de cravo, ia ficar tão gostoso quanto também, porque
O que pega aqui é a textura. O sabor mesmo é o que você colocar, né? Eu achei que ia ficar um pouco ruim, mas não ficou não. Lembra doce de mamão verde. Espero que tenham gostado. Dá joinha, comenta aí embaixo se você faz, se já comeu, se já viu em algum lugar. E me segue no Instagram que ajuda bastante. A gente se vê numa próxima. Bye! Tchau! Que caro!